Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. Hoje estaremos numa segunda parte dos verbos. A gente viu o que era verbo na semana passada, porém o conteúdo de verbo ele é muito amplo. Eu acho que a gente vive a vida inteira e não aprende verbo, né, da forma perfeitamente inteira. Mas a gente vai estar vendo algumas formas nominais, alguns modos, alguns tempos, de forma um pouco mais detalhada. Vamos lá. Então, verbos regulares e irregulares. Na semana passada a gente viu que eram verbos regulares. A diferença desses grupos de verbos reside no fato de que os verbos regulares são feitos com um padrão de conjugação. Então, aquele início da palavra, o radical da palavra, ele não muda nos verbos regulares, diferentemente dos verbos irregulares. Os irregulares, por sua vez, não possuem regras nem padrões de conjugação pré-definido e é necessário conhecer a forma como se comportam nas frases. Então, não precisa se desesperar. Tia, eu não consigo aprender verbo, tia, eu não vou decorar, porque o verbo é algo que você precisa treinar. No ciclo, né, do quinto ano, a gente está vendo verbos de uma forma superficial, porque verbo ele vai ser trabalhado no sexto, no sétimo, oitavo, nono, no ensino médio. Então, no quinto ano, é apenas uma introdução ao verbo. Vamos lá ver. Então, a diferença entre os verbos regulares e os irregulares. Aqui, os regulares é aquele que não sofre alterações no radical e as terminações se apresentam de modo com o modelo de sua conjugação. Então, amar tira o ar e coloca o e vira amo. Bater tira o er e coloca o vira bato. Partir tira o ir e coloca um o e vira parto. Então, no caso dos verbos regulares, o início, o radical, ele não muda. Radical é aquele pedacinho da palavra que traz o significado da palavra. Os verbos irregulares são aqueles que sofrem alterações no radical ou na terminação, ou nos dois ao mesmo tempo, não seguindo o modelo de conjugação dos verbos. Então, no verbo dar, na primeira conjugação ele fica dou. O verbo caber, na segunda, que é da segunda conjugação, ele fica caibo. O verbo ouvir, que é da terceira conjugação, ele fica ouço. Então, veja que os verbos, quando eles foram flexionados de acordo com as conjugações, eles tiveram essa mudança. O radical, relembrando o que a gente viu na semana passada, é a parte que contém o significado do verbo. Para se obter o radical, retiram-se as terminações ar, ir do infinitivo. Então, escrever termina com er. Então, tira o er e fica escrever, só o v. Trabalhar, tira o ar e fica trabalhar, esse é o radical. Cantar, tira o ar, fica só cante. Partir, tira o ir e fica só parte, ok? Então, esse é o radical e essa é a diferença entre os verbos regulares e os verbos irregulares. Verbos, eles possuem as flexões de modo, podendo ser indicativo, subjuntivo e imperativo, de tempo, podendo ser presente, pretérito e futuro, e esses sofrem também uma modificação no tempo, que pode ser o tempo pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro pode ser futuro do presente, ok? E número e pessoa, singular e plural. As formas nominais do verbo. São 3 as formas nominais: infinitivo, gerúndio e particípio. Infinitivo expressa a ação em si, acordar, agradecer, esperar, sorrir. Então, esse é o infinitivo, a ação em si, o que acontece. Os terminados em AR estão na primeira conjugação. Os terminados em ER estão na segunda. Os terminados em IR estão na terceira. O que eu não coloquei aqui, mas eu já vou passar a informação para vocês, as terminações dos verbos que terminam com OR, eles também estão na segunda conjugação. A gente vai ver mais para frente. Gerúndio expressa o processo da ação. Então, o processo que está acontecendo naquele momento ali,
né? Então, durante, entendeu? É a ação durante. Então, acordando é algo que está acontecendo durante, agradecendo, durante, esperando, sorrindo, unindo. O particípio expressa o resultado da ação. Antes estava acordando ainda, estava no processo de acordar. No particípio, ele já acordou. Então, é acordado, agradecido, esperado, sorrido, unido, certo? Então, os verbos terminados com R para o infinitivo. Então, os que são terminados com R são infinitivos. Brincar, conhecer, sorrir. Os que terminam com N, do, são para o gerúndio. Então, pensando, então, ó, N e o do estão no gerúndio. Fazendo, N e o do está no gerúndio. Partindo, N e o do estão no gerúndio. Os que terminam só com do, os verbos terminados somente com o do, estão no particípio. Falado, permanecido, caído, ok? Os tempos verbais. Os tempos verbais indicam quando ocorre a ação, estado ou fenômeno expressado pelo verbo. Vamos ver. O presente não só indica o momento atual, mas procedimentos regulares ou situações permanentes. Procedimentos regulares que estão sempre acontecendo, né? Ou situações permanentes que acontecem também sempre. Então, exemplo, estou aqui, é um verbo no presente. Tomo medicamentos, também é um verbo no tempo presente. O verbo é, como eu posso fazer se ele é assim? Então, ele é algo, né, permanente. Aqui o tomo é algo que acontece regular, um procedimento regular, porque geralmente não se toma remédio para sempre, toma remédio durante um período. Então, o presente, ele é o que acontece no atual, procedimentos regulares e situações permanentes. São os modos, são os tempos no presente. No pretérito, no passado, indica momentos anteriores, decorridos ou acabados. Eles fizeram mesmo isso? Então, fizeram, já aconteceu. Eu não acreditava, no que meus olhos viam. Então, acreditava foi algo que já aconteceu e viam também é algo que também já aconteceu. Acabei. Então, é algo também que já aconteceu. Então, é o passado, pretérito. Futuro. Indica acontecimentos que se realizarão. Então, algo que ainda vai acontecer. Ganharei na loteria. Então, algo que ainda vai acontecer. Dormirei o dia todo se for preciso. É algo que ainda vai acontecer. Tem até um meme na internet, que eu não sei se vocês já viram, que um cara, ele faz uma publicação que ele escreve assim: entrarão na minha casa e roubarão tudo. Só que ele queria dizer que entraram na minha casa e roubaram tudo. Aí as pessoas começaram a comentar, se entrarão, que entrarão é algo que ainda vai acontecer. Então, se ainda vai acontecer, vai lá e cuida da casa para que não aconteça. Só que já tinha acontecido. O que ocorreu na hora dele publicar, dele fazer a publicação, foi ele utilizar o verbo de forma errada. Ele utilizou o verbo no futuro quando ele deveria ter utilizado no passado. Tempos do indicativo. Os tempos do indicativo são presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Vamos ver. O presente. O presente do indicativo exprime uma ação na atualidade. Agora, leio o jornal. Então, está acontecendo agora, todos os dias pela manhã. O pretérito perfeito exprime uma ação já concluída, algo que já aconteceu. Porém, ontem não li o jornal. Então, já passou e eu concluí. Eu não li o jornal, então realmente já aconteceu. O pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito, ele exprime uma ação anterior ao presente, mas ainda não concluída. Aconteceu antes de agora, só que ainda não foi concluída. Antes não lia nenhum tipo de publicação, certo? Então,
foi algo que aconteceu, né? Mas ainda não foi concluído. O pretérito mais que perfeito exprime uma ação anterior à outra que já foi concluída. Quando sair para trabalhar, já lera o jornal de hoje. Isso ninguém fala. Ninguém fala dessa forma. Esse tempo está em desuso, ou seja, ninguém usa. Em vez dele, utilizamos o pretérito mais que perfeito composto. Porém, embora não seja empregado, é importante conhecer o pretérito mais que perfeito. Quando saí para trabalhar, já tinha lido o jornal de hoje. Então, o tinha e lido é um pretérito, né? É um tipo de tempo do indicativo, só que ele é composto. Por que é composto? Porque são dois verbos. Então, eu já tinha feito, eu teria saído. Então, são palavras, né, que são verbos que um acompanha o outro porque são verbos compostos, ok? Quando vem um verbo seguido do outro, beleza? Os tempos verbais compostos são formados por um verbo auxiliar e um verbo principal. O verbo auxiliar é o que vem na frente. O verbo principal é o que vem depois. Então, nesse caso aqui, ó, tinha é o verbo auxiliar, porque se está falando do jornal, sobre a leitura, então o ler, né, o verbo lido, conjugado aqui, seria o principal. Então, o tinha é um verbo que vai auxiliar o verbo principal. Aqui temos o futuro do presente. O futuro do presente exprime uma ação que irá se realizar. Amanhã lerei o jornal na hora do almoço. Então, ainda vai acontecer. O futuro do pretérito exprime uma ação futura em relação a outra já concluída. Então, leria mais se houvera ou se tivesse havido tempo. Presente do subjuntivo, no caso, os tempos do subjuntivo. Os tempos do subjuntivo são o presente, o pretérito imperfeito e futuro. Presente do subjuntivo exprime uma ação na atualidade que é incerta ou duvidosa. Não se sabe se acontecerá ou não. Que eles leiam. Então, é algo que, né, eu desejo. Então, se eu desejo, eu não sei se vai acontecer ou não. Pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito do subjuntivo exprime um verbo no passado dependente de uma também já passada. Se eles lessem, estariam informados. Então, depende de algo que já aconteceu. Então, se eles lessem, estariam informados. Futuro do subjuntivo. O futuro do subjuntivo exprime uma ação que irá se realizar dependendo também de uma outra ação. Quando eles lerem, ficarão informados. Tempos do imperativo. O modo imperativo pode ser afirmativo ou negativo. O imperativo afirmativo expressa uma ordem de forma positiva. Então, estou cansada. Leia ele o relatório. Então, é algo positivo. Negativo. O imperativo negativo expressa uma ordem de forma negativa. Então, se no afirmativo manda fazer, no negativo manda não fazer. Desculpa. Precisamos de uma apresentação natural. Não leia ele o trabalho. Então, vimos, né, algumas formas nominais, os tempos, os modos. Agora é o momento de vocês realizarem a atividade de vocês no livro de português com bastante atenção e com bastante capricho. Qualquer dúvida, pode ir lá no nosso grupo. Tudo bem? Um grande beijo. Tchau!